Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário às leituras dominicais. Nós estamos fazendo o nosso 17º domingo do tempo comum, ano A, São Mateus, nosso 36º encontro. Nos reunimos em Eucaristia, culme e ápice da vida da Igreja. A Igreja faz Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. Somos as comunidades dos santos, gerados e santificados, justificados por Jesus na cruz e ressurreição. Neste domingo, nos encontramos com Salomão e o pedido que ele faz a Javé Deus, para que lhe conceda sabedoria, a fim de que governe o povo de Israel com justiça. Os valores espirituais não se comparam com os valores materiais. Nossa sociedade materialista despreza muitas vezes os valores espirituais. Jesus irá afirmar, um dia que ele é maior que Salomão. Ele diz, eis aqui quem é maior que Salomão. Mateus capítulo 12, versículo 42. Porque Jesus é o mestre da sabedoria, mas também ele é a própria sabedoria que se fez carne. Neste domingo, neste domingo, Jesus vai proclamar as 3 últimas parábolas do Reino dos Céus que encontramos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Ao todo, ouvimos nestes 3 domingos as 7 parábolas do Reino dos Céus. O discurso das parábolas de Jesus, que lemos destes domingos, revelam uma grande riqueza. Os escribas instruídos sobre o Reino dos Céus irão poder tirar delas, na oração, na meditação, novos ensinamentos. Podem contar com a sabedoria de Deus, que como pedagogo os conduzirá aos mistérios do Reino dos Céus. A antífona de entrada é tirada do Salmo 67 e 68, versículos 6b, versículo 7a, versículo 36b. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. Um hino de louvor, onde se professa a fé no Deus que intervém e liberta seu povo. Deus habita em seu templo santo, isto é, Jerusalém. Reúne seus filhos em sua casa. É Ele que dá força e poder ao seu povo. A nós, que somos o Israel da fé, somos chamados na Eucaristia a nos reunir em família de Deus, casa de Deus. O templo santo, onde se reúne os santos resgatados da morte e da cruz e ressurreição, e assim justificados por Jesus Cristo. Este Jesus que nos convoca para sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso, e nos dá forças e poder na Eucaristia que comungamos. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, depois versículo 7 ao 12. Deus concede a quem lhe pede, juntamente com o coração sábio e esclarecido, um espírito de discernimento, necessário
né, para que se possa realizar sua vocação. Este relato da aparição de Deus a Salomão é importante, pois revela em Israel que o rei era considerado intermediário entre Deus e o povo de Israel. É através da pessoa do rei que Javé Deus governa o seu povo. O rei é instrumento de Javé Deus. Salomão, né, como foi com os reis que o precederam e os juízes, ele tinha contato direto com o Senhor Javé, segundo os textos bíblicos. Ele era rei não só por hereditariedade, mas também por vontade divina. Salomão não considera sua função real como um privilégio pessoal, mas um serviço que se deve exercer em favor do povo de Israel. Ele não pede favores pessoais, mas a sabedoria para bem governar. Salomão reconhece seus limites. Ele é um homem muito jovem e não sabe governar. Reconhece que o povo pertence a Javé, pois foi Deus aquele que escolheu este povo, um povo numeroso. Reconhece que precisa de Deus para a missão que irá desempenhar e sabe que só Deus pode capacitá-lo. Que Javé Deus dê ao servo, o rei é um servo de Javé, né, a sabedoria. Salomão está a serviço de Deus. Ele está no lugar dos juízes. Por isso, ele precisa de um coração atento para que possa discernir o bem e o mal. O rei deveria manter a fidelidade do povo ao código da aliança e deveria julgar segundo a Torá, a lei. Deus agrada do pedido de Salomão. Ele não pediu bens pessoais, nem vida longa, nem riqueza, nem a morte dos inimigos. Mas agradou a Deus que Salomão fez um pedido para bem exercer o cargo real com sabedoria. Javé Deus concede a Salomão um coração sábio e atento. Mas Salomão só será superado por Jesus Cristo, o Messias Rei do Reino dos Céus. O salmo responsorial é o Salmo 118, 119. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. Este salmo é uma celebração da lei divina, da Torá. Luz para o judeu observante. O refrão é tirado do versículo 97a. O salmista declara sua adesão pessoal ao Deus da aliança, pelo amor. Ele abraça a vontade divina, amando a lei, a Torá, que é a palavra de Deus. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. A primeira estrofe é tirada dos versículos 57 e 72. O salmista fez uma escolha fundamental na vida: ser observante da palavra de Deus e ser fiel a ela. A Torá, lei, que saiu da boca divina, é mais preciosa que qualquer ouro e prata. Valores materiais passageiros aqui. A segunda estrofe é tirada dos versículos 76 e 77. O amor de Javé Deus é consolo para o salmista. O fundamento é a promessa de ajuda divina ao fiel, para que ele possa, então, manter sua integridade de fé. O salmista está unido à aliança e, com isto, suplica que o amor divino venha a ele e ele assim possa viver.
A terceira estrofe é tirada dos versículos 127 e 128. O salmista confessa seu amor à aliança, a Torá. A aliança divina, que vale mais do que o ouro, e com isto rejeita os caminhos da mentira. O caminho das mentiras são aqueles que desprezam a aliança e não a observa. A quarta estrofe é tirada dos versículos 129 e 130. Vemos o salmista professar sua adesão pessoal ao Deus da aliança, na observância dos mandamentos, se conformando à vontade divina. A palavra divina, lei, é luz para o salmista e dá sabedoria aos simples, aos pequeninos, isto é, os simples, os pequeninos, são aqueles que são fiéis a Javé, que observam a aliança. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 28 a 30. Temos a certeza fundada na fé em Cristo Jesus, quando damos uma resposta ao amor de Deus. É Ele que nos dá a adoção de filhos através do Filho Jesus. E recebemos de Jesus a justificação para a vida da glória eterna, que em parte já possuímos como graça. Assim nos afirma São Paulo, sabemos, isto é uma fé comum daqueles que creem, que tudo contribui para o bem, de o mal, a pessoa de fé, sustentada pela graça, sempre pode tirar um grande bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que ao amar a Deus se entregam todo inteiro a este amor vivencial e transformador. Daqueles que são chamados para a salvação. Existe uma vocação. Esta vocação nos é dada por Jesus Cristo, que nos chama a uma entrega total ao Pai. Os que são chamados para a salvação, isto é, chamados aos desígnios misericordiosos. O amor a Deus não é mérito nosso, é dom divino. Ele nos amou primeiro e nos destinou à salvação por pura graça, por meio de seu Filho único, Jesus. Os que amam a Deus são aqueles que Deus chamou por sua vontade à salvação. Tudo ocorre diante de um projeto salvador de Deus Pai. Aqueles que Deus contemplou, isto é, entregou com seu amor, desde sempre, a esses predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Deus entregou o seu amor a quem sempre predestinou. A predestinação de Deus é teológica, não é antropológica. Deus a todos escolheu e amou. A resposta positiva ou não depende mais de Deus, mas do ser humano, que se pode, então, dispor a graça do Pai, essa graça que o Pai nos deu por meio do seu Filho. O chamado de Deus é para todos, é universal, mas não determina quem aceitará ou não o chamado. Aqui concorre o livre-arbítrio. A predestinação quer deixar de forma clara a ação salvadora do Pai e sua finalidade, tendo em vista o ato redentor de Jesus na cruz e sua ressurreição, no qual somos justificados. Somos justificados somente por esta fé. E respondemos à predestinação que Deus dirige por meio do seu Filho a toda a humanidade. Assim, Jesus, o Filho, é primogênito, filho por excelência. Isto é um filho por excelência de uma multidão de irmãos,
porque em Jesus nos tornamos irmãos e somos filhos do Pai Eterno. Ao nos chamar em seu Filho, o Pai nos justifica, pois Jesus, ao destruir a morte, isto é, a pena do pecado, nos libertou da pena, né, que caía sobre a humanidade. E neste ato de justificação, ele nos glorificou por meio de seu Filho amado, Jesus. O evangelho deste domingo é novamente de São Mateus. Estamos no ano A. É o capítulo 13, onde Jesus nos narra, nesse capítulo 13, as 7 parábolas. Mas hoje vamos ficar com as 3 últimas, do capítulo 3, do versículo 44 a 52. Então, são as 3 últimas parábolas. A primeira parábola nós vimos é a parábola do semeador. Nós vimos no domingo. A segunda parábola, nós vimos no domingo passado, é do trigo e do joio. Juntamente com a terceira parábola da semente da mostarda e a quarta, a do fermento que a mulher coloca, né, na massa. E ele vai levedar toda a massa. Agora, neste domingo, ficou as 3 últimas parábolas. A do tesouro escondido, a do comprador de pérolas e a última da rede lançada ao mar. Jesus continua falando, anunciando as parábolas do reino dos céus. O tempo que vivemos, na duração da nossa vida, oferece a possibilidade de conquistar um tesouro inestimado. Esse tesouro é o reino dos céus. E como a parábola do trigo e do joio, no fim dos tempos, veremos a separação dos maus e dos bons, na imagem do pescador que nós vemos neste domingo, que traz a rede para a praia com arrastão. Nós vemos a separação dos peixes bons daqueles que não prestam. A primeira parábola deste domingo, narrada por Jesus, é do tesouro, escondido no campo. Revela a pobreza do homem que exige que ele venda tudo, né, ele se arrisque, para comprar o campo. Naquele tempo, esconder coisas valiosas no chão era comum. Revela que algo foi escondido no campo e foi encontrado. O tesouro é tão valioso que vale a pena arriscar para possuir aquele campo. A alegria marca a descoberta. Ele faz um ato arriscado ao vender tudo e comprar o campo. O reino dos céus requer que devamos colocar Deus como prioridade, um compromisso incondicional. As posses não devem, de nenhuma forma, impedir que a pessoa possa encontrar o reino dos céus. Encontrar esse tesouro escondido, porque encontrar esse tesouro escondido, o reino dos céus, vale a pena. E vale a pena, inclusive, para dispor de tudo para conquistar este campo. A segunda parábola é da pérola que o comprador procura. O reino dos céus não se expressa, o reino dos céus não se apossa das pessoas. As pessoas devem de ter a iniciativa de sair, de procurar o reino dos céus. Não se pode acomodar, sempre em saída, sempre em busca. Deus, para nós, deve ser sempre uma busca, sempre uma saída. Jamais nos acomodar e ficar esperando de uma forma passiva. É uma esperança ativa, não passiva. A procura leva a encontrar uma pérola de grande valor, o reino dos céus. Com a descoberta do reino,
vale a pena arriscar a fim de possuí-lo. Dispor de tudo para conquistá-lo, adquirir a pérola preciosa, o reino dos céus. A terceira parábola é da rede lançada ao mar. O reino dos céus é como, então, uma analogia, uma rede que se lança ao mar e traz a rede para a terra. A rede de arrastão, em sua atividade, vai puxando até trazer para a praia todos os peixes que caíram na rede. Existe o processo de lançar a rede, processo de esperar, trazer a rede para a praia. Vai chegar o momento de fazer a separação. Como a parábola do joio e do trigo se faz referência ao bom e ao mal que coexistem, na plantação do joio e do trigo, no fim dos tempos, haverá também, aqui nesta parábola, a separação dos peixes bons e daqueles que não prestam. Como o joio é queimado e a boa semente guardada no celeiro, existe então, aqui para nós, durante a realização da plantação do trigo, o aparecimento do joio e da rede que é lançada dos peixes bons e daqueles que não prestam, uma realidade de que há um período de duração, mas há um período depois de escolha, uma escolha final. Existe na história, então, coexistência do bom e do mal, até o momento em que haverá uma separação, E essa separação vai separar aquilo que presta daquilo que não presta, do bom e do mal. O mal não tem a palavra final na história do ser humano. Não é o mal que vence. No final, vence o bem. O sexto é sinal do reino dos céus, que acolhe os peixes bons. A leitura confirma que no julgamento final, os anjos irão separar os maus dos justos. O acolhimento dos discípulos, mediante a pergunta de Jesus, se eles entenderam as parábolas, eles vão responder a Jesus, sim. Ao dizer sim, reflete que Jesus aqui é o mestre que ensina. Assim, todo discípulo, como bom escriba, que se tornou discípulo para o reino dos céus, vem comparado ao dono da casa que tira de seu depósito coisas novas e velhas. Sejam as reveladas e ensinadas por Jesus, coisas novas, sejam as reveladas na história da salvação, o Antigo Testamento, coisas velhas, que dá sentido de uma continuidade, não separação. A antífona de comunhão é tirada então dos Salmos 102, 103, versículo 2. Bendize a minha alma ao Senhor. Não esqueça nenhum de seus favores. É um salmo do pós-exílio da Babilônia, um hino à misericórdia de Deus, que nos chama a renovar e a nos alimentar de Jesus na Eucaristia e a sermos discípulos autênticos de Jesus. A boa semente, o bom peixe, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar e é capaz de arriscar tudo para conquistar, para adquirir esse reino. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.